Você já parou para pensar por que algumas pessoas parecem ter um imã para o dinheiro, enquanto outras passam a vida inteira correndo atrás dele, nunca conseguem alcançar a tão sonhada liberdade financeira? Não é sorte. Não é só questão de salário. A verdade é dura, existem forças invisíveis, algumas que você nem percebe, que estão te segurando dia após dia longe da riqueza. E o pior, muitas dessas forças não estão no mercado, no governo ou no sistema, mas dentro da sua própria mente e do ambiente em que você vive. Hoje nós vamos expor essas armadilhas, uma por uma, para que você consiga se libertar de cada uma delas e, finalmente, colocar seu dinheiro para trabalhar para você. Se você quer construir riqueza de verdade, pare tudo agora e fique comigo até o final deste vídeo. Você vai se identificar com pelo menos um desses motivos e entender como mudar isso ainda hoje. Motivo 1. O círculo social que te puxa para baixo. Você já deve ter ouvido a frase: você é a média das 5 pessoas com quem mais convive. Embora pareça apenas uma expressão motivacional, quando falamos de dinheiro e mentalidade financeira, essa frase se torna uma das maiores verdades da vida. O seu círculo social molda diretamente a forma como você pensa, age e toma decisões, inclusive as financeiras. E muitas vezes isso acontece sem que você sequer perceba. Pare por um instante e reflita. Se a maioria das pessoas ao seu redor vive endividada, reclamando do trabalho, gastando tudo o que ganha e esperando o próximo aumento de salário para finalmente ficar bem, é quase inevitável que você adote esse mesmo padrão. Não porque você realmente queira, mas porque o ambiente funciona como um imã invisível, conduzindo seus pensamentos e atitudes para repetir os mesmos erros. Esse ciclo se torna tão natural que com o tempo você nem questiona se existe outra forma de viver. Agora imagine o cenário oposto. Conviver diariamente com pessoas que falam sobre investimentos, negócios, projetos de longo prazo, liberdade financeira e criação de ativos. Aos poucos, essas ideias começam a fazer parte do seu vocabulário, da sua rotina e até da sua visão de futuro. O que antes parecia distante ou até impossível, como poupar, investir ou empreender, passa a se tornar natural, algo lógico e até prazeroso. É como se sua mente se expandisse para um novo nível de consciência, simplesmente porque você passou a se conectar com pessoas que pensam maior. Não é à toa que T. Harv Eker, autor do best-seller Os Segredos da Mente Milionária, afirma: se você quer voar com as águias, não nade com os patos. Essa metáfora resume perfeitamente o poder do ambiente. Se você se rodeia de pessoas que limitam sua visão, que acreditam que enriquecer é impossível, ou que só se vive uma vez para gastar tudo agora, inevitavelmente será puxado para esse mesmo padrão de escassez. Por outro lado, se escolher estar perto de pessoas que acreditam no crescimento, que buscam aprender e prosperar, será impulsionado para o mesmo caminho. A grande armadilha é que na maioria das vezes esse círculo é formado por familiares e amigos próximos, pessoas que amamos, mas que carregam crenças limitantes transmitidas de geração em geração. E se você não tiver consciência disso, acabará repetindo os mesmos erros financeiros que seus pais e avós cometeram, sem sequer perceber que está preso em uma prisão invisível. Motivo 2. Mentalidade de escassez. A mentalidade de escassez funciona como um vírus silencioso. Ela se instala devagar, sem chamar atenção, mas vai contaminando a forma como você pensa, sente e age em relação ao dinheiro. Esse padrão mental faz você acreditar que o dinheiro é algo limitado, que existe apenas em pequenas fatias e que para alguém ganhar, outro precisa obrigatoriamente perder. É como enxergar a vida financeira como um jogo de soma zero, onde nunca há espaço para todos prosperarem ao mesmo tempo. Essa forma de pensar, na maioria das vezes, nasce do ambiente em que crescemos. Se desde pequeno você ouviu frases como dinheiro não dá em árvore, quem nasce pobre morre pobre ou os ricos só ficam ricos porque exploram os outros, provavelmente você internalizou essas crenças sem perceber. O problema é que ao acreditar nessas frases, sua mente começa a buscar provas para confirmá-las. De forma inconsciente, você toma decisões que reforçam o ciclo de escassez. Veja como isso acontece na prática. Em vez de buscar oportunidades para crescer, você se prende ao medo de arriscar. Quando surge a chance de aprender algo novo, você considera o investimento em conhecimento como um gasto desnecessário. E o pior, mesmo quando aparece uma oportunidade real de mudar de vida, você sabota o processo com pensamentos do tipo: isso não é para gente como eu. É como se existisse uma barreira invisível criada pela sua própria mente que te impede de avançar. Robert Kiyosaki, no clássico Pai Rico, Pai Pobre, explica isso de forma brilhante. O chamado pai pobre não é pobre por falta de capacidade ou inteligência, mas porque pensa pequeno, age com medo e transmite essas crenças limitantes para seus filhos, perpetuando um ciclo de mentalidade de escassez. Ou seja, não é a falta de dinheiro que mantém as pessoas presas, mas a forma como elas pensam sobre ele. Motivo 3. Dívidas e juros que te prendem. As dívidas funcionam como correntes invisíveis. No início parecem leves, quase inofensivas, mas com o tempo vão se tornando cada vez mais pesadas até sufocar sua liberdade financeira. No Brasil, onde o crédito é oferecido de forma fácil e imediata,
Cair nessa armadilha é muito simples. Cartão de crédito, cheque especial e empréstimos prometem aliviar a dor do momento, mas escondem uma verdade cruel. Os juros exorbitantes transformam qualquer pequena pendência em uma prisão de longo prazo. E o pior, essa prisão não tem grades visíveis, mas prende sua mente, sua energia e os seus sonhos. Talvez você já tenha vivido isso na pele. Aquela compra de R$ 1.000 que parecia inofensiva no cartão de crédito, mas que ao não ser quitada virou 3.000 em menos de um ano. Isso não é coincidência. É o sistema financeiro trabalhando contra você. O que parecia um simples parcelamento acaba se tornando uma bola de neve que cresce rápido demais para ser controlada. Enquanto isso, o salário que deveria servir para melhorar sua vida é engolido pelos juros, deixando você em um ciclo de frustração e sensação de nunca sair do lugar. Essa é a realidade de milhões de brasileiros que, sem perceber, vivem para pagar os bancos em vez de construir o próprio futuro. E aqui está a verdade que muitos evitam encarar. Enquanto você continuar preso a dívidas, estará trabalhando para sustentar os outros e não para realizar os seus sonhos. George Clason, em O Homem Mais Rico da Babilônia, ensina que antes de enriquecer é preciso parar de cavar buracos. E essa é a chave. O primeiro passo é olhar de frente para o problema, renegociar, cortar gastos supérfluos e direcionar cada real possível para sair desse ciclo. Ao fazer isso, você não apenas libera sua renda, mas recupera sua paz de espírito e, principalmente, cria espaço para investir em você. Afinal, liberdade financeira não começa quando você ganha mais, mas quando aprende a não desperdiçar o que já tem. Motivo 4. Medo de arriscar e falta de visão de longo prazo. O medo de arriscar é um dos maiores ladrões de oportunidades. Ele faz você se agarrar ao que é seguro, mesmo que isso signifique passar a vida inteira preso a um salário que mal cobre as contas. Esse medo tem raízes profundas. Desde pequenos somos ensinados a não errar, a não perder, a ficar no que é garantido. E assim crescemos acreditando que arriscar é sinônimo de perder tudo. Mas a verdade é que quem nunca arrisca, nunca constrói nada realmente grande ou ao redor. As pessoas que hoje vivem de renda, que têm negócios, que conquistaram liberdade financeira, todas elas enfrentaram riscos. Algumas perderam no caminho sim, mas aprenderam e continuaram. A diferença não é a sorte, é a visão de longo prazo. Quando você só pensa no salário do mês, no para já, acaba desperdiçando a chance de plantar hoje para colher amanhã. Como diz Warren Buffett, alguém está sentado na sombra hoje porque alguém plantou uma árvore há muito tempo. Motivo 5. Ausência de investimentos. Sabe qual é um dos maiores arrependimentos de quem começa a cuidar das finanças tarde? Não ter começado a investir antes. E não é só sobre acumular dinheiro, mas sobre perder o bem mais valioso que existe: o tempo. O brasileiro médio tem o hábito de deixar o dinheiro parado, seja na poupança, que rende quase nada, seja na conta corrente, onde só desvaloriza com a inflação. Enquanto isso, quem entende o poder dos juros compostos coloca até pequenas quantias para trabalhar e vê esse dinheiro crescer sozinho ao longo dos anos. E aqui está o segredo. Não é preciso ser rico para investir. É investindo que você constrói riqueza. Se você começa hoje com R$ 100 por mês em um investimento que rende em média 1% ao mês, em 20 anos, esse valor pode ultrapassar os R$ 70.000, sem contar os aportes extras que você pode fazer ao longo do caminho. O problema é que a falta de informação e o medo, aquele medo que falamos antes, fazem as pessoas acreditarem que investir é coisa de rico ou que é arriscado demais. Mas a realidade é que não investir é o maior risco que você pode correr, porque significa condenar seu dinheiro a perder valor todos os dias. Como diz Robert Kiyosaki, o dinheiro que não trabalha para você um dia vai te obrigar a trabalhar para sempre. Motivo 6. Falta de controle financeiro. Você já se perguntou para onde vai todo o seu dinheiro no final do mês? Talvez você receba seu salário, pague algumas contas, compre o que precisa e quando percebe o saldo já está no vermelho ou restam apenas migalhas. Se isso acontece com você, não se culpe, pois não está sozinho. Essa é uma das armadilhas mais comuns e ao mesmo tempo mais perigosas que impedem qualquer pessoa de construir riqueza: a falta de controle financeiro. Ter uma boa renda por si só não significa nada se você não sabe exatamente para onde cada centavo está indo. O problema é que sem esse controle você acaba gastando mais do que deveria, acumulando pequenas fugas de dinheiro que parecem insignificantes. Aquele delivery de última hora, a assinatura que você nem usa mais, o cafezinho diário que passa despercebido. Somados, esses gastos drenam silenciosamente sua renda, corroendo qualquer possibilidade de poupar ou investir. É como encher um balde furado. Por mais que entre água, ela nunca será suficiente se você não tapar os vazamentos. A solução, embora simples, é transformadora. Anotar todos os gastos, categorizar suas despesas e criar metas financeiras claras. Pode parecer burocrático à primeira vista, mas na verdade é um ato de poder e liberdade. Quando você sabe exatamente para onde o seu dinheiro vai, consegue identificar desperdícios
Cortar excessos. Priorizar o que realmente importa e direcionar recursos para aquilo que fortalece o seu patrimônio. Como ensina T. Harv Eker em Os Segredos da Mente Milionária, riqueza não é sobre quanto você ganha, mas sobre quanto você consegue guardar e multiplicar. Sem controle, até a maior renda do mundo desaparece como água entre os dedos. Motivo 7. Falta de educação financeira e reflexão final. O último motivo, mas talvez o mais determinante de todos, é a falta de educação financeira. Muitos passam a vida inteira acreditando que o segredo para prosperar é apenas trabalhar mais, cortar gastos ou buscar promoções no emprego. Mas a verdade é que, sem compreender como o dinheiro realmente funciona, todo esforço se torna limitado. Educação financeira não é sobre fórmulas complicadas ou decorar índices da bolsa de valores, e sim aprender a criar hábitos, tomar decisões conscientes e aplicar estratégias que transformam o dinheiro em um aliado na construção da liberdade. Sem esse conhecimento, o ciclo de erros se repete de forma dolorosa. Dívidas acumulam, oportunidades são perdidas, investimentos são deixados de lado, e decisões continuam sendo tomadas com base no medo ou na escassez. Quantas vezes você já se pegou pensando, assim que ganhar mais, minha vida vai melhorar, mas mesmo quando isso acontece, o dinheiro continua escorrendo pelos dedos? Isso acontece porque não basta ganhar mais. É preciso aprender a administrar melhor. E essa é a diferença crucial entre quem enriquece e quem apenas sobrevive. Grandes autores como Benjamin Graham, T. Harv Eker e Robert Kiyosaki reforçam essa ideia em suas obras. Riqueza não é sorte, tampouco um golpe de sorte passageiro. É consequência de aprendizado contínuo, aplicação prática e visão de longo prazo. Aqueles que buscam conhecimento conseguem enxergar oportunidades onde a maioria só vê riscos e sabem transformar cada decisão financeira em um degrau rumo à independência. Não se trata de mágica, mas de técnica aplicada com disciplina e consistência. Agora, a reflexão é inevitável. Qual desses motivos tem sido o maior obstáculo no seu caminho? Será o círculo social que te puxa para baixo? O medo de arriscar? A mentalidade de escassez? As dívidas que te prendem, a ausência de investimentos, a falta de controle ou o próprio desconhecimento sobre finanças? Identificar essa barreira é o primeiro passo. O segundo é agir. Escolha hoje uma área para começar. Leia um livro, organize suas despesas, negocie uma dívida ou faça seu primeiro investimento. Não espere pelas condições.